Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando que o Ministério Público Federal denunciou investigados por desvio de recursos do Ministério da Saúde do projeto Sífilis Não, ligado à UFRN. Segundo a investigação, o esquema envolvia pessoas do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, com execução por meio da FUNPEC. De acordo com o Ministério Público Federal, recursos públicos foram usados de forma irregular, com pagamento de diárias indevidas, despesas pessoais e concessão irregular de bolsas. A apuração começou com a Operação Faraó da Polícia Federal em 2023 e aponta prejuízo aos cofres públicos desde 2017. Os investigadores identificaram indícios de crimes como peculato, fraude, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, o coordenador do projeto, Ricardo Valentim, é apontado como a figura central do esquema. A denúncia afirma que foi ele quem articulou a captação de mais de 165 milhões de reais junto ao Ministério da Saúde e passou a concentrar decisões sobre o uso dos recursos. De acordo com o Ministério Público Federal, sob a coordenação dele, Valentim, o dinheiro foi direcionado para gastos como viagens, eventos e bolsas, sem ligação direta com o combate à sífilis. A investigação também aponta pagamento de diárias em duplicidade e uso de recursos públicos para despesas pessoais, inclusive viagens familiares. Outro ponto citado é a existência de um controle paralelo de recursos, fora da contabilidade oficial. O caso não se limita ao Rio Grande do Norte e tem desdobramentos em estados como São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. Com a denúncia, o processo entra agora em fase judicial. Os investigados podem se tornar réus e, se condenados, podem responder com prisão, perda de função pública e devolução dos valores. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Estênio Dantas. Boa noite, Enio. Boa noite, Estênio. Boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa terça-feira. Houve essa primeira operação em 2023, mas essa denúncia a gente trouxe aqui justamente na 96 em 2019. É bom que tem um vídeo aqui e quando for feita outra denúncia, você pode bater o vídeo das acusações que a gente fez lá no outro estúdio com o que o Ministério Público Federal vai fazer a denúncia contra o Valentim e todos os outros envolvidos nessa trama terrível, porque a sífilis é uma realidade. E o que é que se pegou? Esse dinheiro, o Ricardo convenceu ao UFRN que o LAIS poderia administrar. Essa denúncia de hoje, eu chamaria da parte gastroturística, só em relação ao turismo e à gastronomia, né? Mas a denúncia pesada mesmo, a que ainda vai vir, é a questão da propaganda. Porque ele não contratou agências daqui de Natal, ele contratou uma agência de fachada. Segundo a operação do dia 18 ou 19 de janeiro de 2023, contratou uma agência que não existe agência, fez umas propagandas caríssimas que não existe, teve vídeos aí de 1 milhão e poucos de reais que teve 15 acessos, sabe? A produção totalmente fora dos parâmetros. E aí rolou muito dinheiro. Inclusive, na operação, tinha lá, ao meu respeito, assim, dossiê negro de Gustavo Negreiros. Foi citado lá policiais federais encontraram num dos computadores lá do Ricardo. Eu já fui processado pelo Ricardo Valentim. Fiz um acordo com ele, porque eu tive que fazer isso, porque o meu processo, que era algo simples, ia acabar bem primeiro que esse que estava conversando. E aí tudo aquilo que eu afirmei, eu sabia, tinha prova, mas é muito difícil para um juiz que não está no caso conseguir julgar. E aí hoje está o Ministério Público dizendo, e ainda vai ter, fora esses dois que hoje entraram com processo de improbidade e outro penal, da parte turística, ainda vai ter o processo da parte de publicidade, que é um grande escândalo aí, onde foi desviado a maior montante de dinheiro, tanto o processo criminal quanto o processo de improbidade administrativa, e a Controladoria Geral da União vai abrir um PAD contra os funcionários
os servidores para perda da função pública. Da função pública. Eu lembro, lá em casa, eu sou filho de professor universitário. Meu pai era professor universitário, assim como o Ricardo Valentim é professor universitário. E papai fez doutorado, essas coisas, no exterior. Mas eu lembro que quando conseguiu uma bolsinha do CNPq, da FAO, que é um órgão de alimentação internacional, ou da CAPES, representava 10%, 15%, 20% do salário dele. Então, o professor universitário hoje, da UFRN, deve ganhar em torno de 18, 20 mil. Então, as bolsas devem ser algo em torno de 4, 5 mil reais. Não dá isso não, 3 mil. 3 mil. O Valentim teve época de estar ganhando 3 bolsas, 2 de 10 e 1 de 8. Sabe, na época, isso em 2017, em 2019, quando a gente estourou isso. Então, professor que não tinha vínculo nenhum e essas bolsas não recaem impostos. Então, você não paga imposto de renda em bolsa. Aí tinha familiares de outra envolvida, sabe? E foi uma luta muito grande que, diferentemente dos bamalafumengas do PT do Estado, esse pessoal aí é um pessoal extremamente preparado. E aí eles souberam várias, eu sei de várias, infelizmente a gente não pode dizer tudo porque acaba em processo, mas é um pessoal extremamente preparado. O Ricardo Valentim é um homem preparadíssimo, inteligente, acima da média, tanto é que ele conseguiu captar não só esses 165 milhões para o Laís, ele conseguiu captar mais de 500 milhões de reais para o Laís. Para você ter uma ideia, o que é isso? É mais que um investimento de 4 anos da gestão Fátima. É assim, um deputado federal tem 60 milhões de emendas por ano, né? Então, esse cara, ele distribuía a bolsa toda à direita. E eu passei a ser odiado em todo o UFRN, porque os caras recebiam bolsa de 5, de 6, de 10, de 15, 2 bolsas de 8. Era desse jeito, toda a comunidade científica. Alguns trabalhando de verdade. Porque o projeto, o Sífilis Mais, esse é o grande, o grande problema. Era um projeto importantíssimo. Isso. Mas aí a Sífilis cresceu. A inteligência foi usada para ganhar dinheiro, desviar, né? Pois e aí ele mesmo, como é que chama? No egocentrismo, na questão de aparecer, ele avaliava os restaurantes que ele ia no TripAdvisor, e aí o restaurante era pago com dinheiro público. Segundo essa acusação aí, teve coisas que ele recebeu. Ele recebeu 2 diárias pela mesma coisa. Ele recebeu diárias estando de férias, que o servidor público não pode receber diária estando de férias, segundo essa mesma acusação. Então, assim, eu só lamento esse negócio do Laís, o que é que eu fico muito triste? É que nunca vem nada para a gente. Nunca vem nada para o Rio Grande do Norte. Eu estou vendo aqui uma parte da denúncia, Gustavo. Está dizendo aqui, segundo a denúncia, Ricardo Valentim e sua esposa, Janaína Valentim, tiveram um papel central nesse núcleo. Janaína, embora fosse apenas bolsista e ocupasse um cargo técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento na FUNPEC, se apresentava em e-mails como secretária executiva da Secretaria de Educação à Distância da UFRN e que, segundo o Ministério Público, criava uma aparência de autoridade institucional mais elevada. O Ministério Público diz ainda que ela escondia o sobrenome Valentim em determinadas comunicações para disfarçar o vínculo conjugal com o coordenador do projeto e reduzir suspeitas sobre o controle do casal sobre a execução financeira. Um dos primeiros episódios narrados é do 7º Congresso de Inovação em Materiais e Equipamentos para a Saúde, realizado em São Paulo em agosto de 2018. A Abimo custeou as passagens, hospedagem, alimentação e traslados para Ricardo Valentim. Mesmo assim, segundo o Ministério Público Federal, Ricardo e Janaína, um grupo de 18 pesquisadores e colaboradores ligados ao Laís, pediram à FUNPEC ou à FUNCERN o pagamento de diárias integrais, omitindo que já tinham hospedagem e outras despesas cobertas pela própria Abimo com dinheiro do projeto. A acusação diz que, como a hospedagem já estava paga, o correto seria o recebimento de meia diária e não de diária cheia.
Ao silenciarem sobre essa informação, os envolvidos teriam duplicado indevidamente o custeio das mesmas despesas, gerando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Tem viagem aí para o exterior de 30 dias, todas pagas com diárias, gordas diárias. Tem congresso, uma série de coisas. Aí tem bolsas, Enio. Tem outras empresas que foram contratadas, que deram bolsa. A esposa dele era uma empresa de Brasília, era uma fundação de Brasília, que ela também tinha uma bolsa lá. Então, assim, é muita informação cruzada. O Ministério Público, inclusive o Laís, a gente já tem aí, ele soltou uma nota. É importante a gente dar a nota, porque foi proposto um acordo de persuasão. Agora enrolei a língua. Percepção penal. Persecução. Persecução penal, pronto. O que é isso? É você não responder a pena, mas você confessar aquilo e você ter algumas punições. Entre elas seria a perda do cargo. Dele não fazer mais. E ele aceitou? Não aceitou. Porém, o núcleo de fora, principalmente as informações que eu tenho, é que o núcleo de fora, principalmente lá de Santa Catarina, que é onde tinha as empresas de fachadas, eles abriram o bico. E contaram. Entregaram toda a história. E aí, é por isso que eu digo que esse processo aí, é um processo que eu chamaria de pequeno, o início de tudo, que, como diz Lula, o grosso ainda vai chegar. Né? Então, vai vir toda a história contada, vai vir dinheiro devolvido, parte do dinheiro. Não todo, porque foi gasto, é a mesma coisa do Vorcaro, né? Mas parte dos empresários não persecução penal, o termo certo é esse. Parte dos empresários vão devolver o dinheiro e abrir o balcão. Então, assim, o Valentim, a esposa, a Kerliane, essa turma toda, um rapaz que veio de fora, que tinha 3 bolsas de 10 mil reais, essa turma toda ainda vai responder a grande parte, que foi as campanhas publicitárias educativas que não educaram ninguém, que não tiveram ninguém. No dia que ele veio aqui, ele até me atropelou, no dia que ele veio aqui na 96. A gente fez uma entrevista que não foi... A partir daí eu não debato mais com ninguém. Eu só faço entrevistar. Porque no dia eu fui inventar de debater e fui atropelado. Porque ele é um cara realmente... muito preparado. Muitíssimo. Ele é fora da curva. Né? E ele tinha... Eu em vez de guardar para a entrevista tudo, eu fui botado no blog. Então, ele tinha todas as respostas, mas no final... Sus Noronha, que foi quem me salvou. Aí Sus Noronha, estava eu e Sus Noronha na bancada, Sus Noronha disse assim: você tem algum familiar que trabalhe no Laís ou para o Laís? Aí ele disse, de jeito nenhum. A mulher dele trabalhava. Ele também, depois de 2 anos, ele veio a processar Dinarte Assunção também. Dinarte tem até audiência com ele. Infelizmente, a justiça é assim, né? Demora por um esquema tão grande desse. Tem uma parte da denúncia, Stênio, que é o seguinte, descreve o uso de cartões corporativos disponibilizados pela Abimo para pagamento de despesas pessoais e gastronômicas de alto padrão. O Ministério Público Federal afirma que Ricardo Valentim, Carilane Coutinho, João Henrique e Pedro Evangelista utilizaram esses cartões para bancar refeições e encontros em restaurantes caros, com fartura de frutos do mar, bacalhau, polvo, lagosta, entradas sofisticadas, sobremesas, entre outras coisas, e garrafas de vinho. A denúncia cita jantares em restaurantes daqui, de Natal, com contas superiores a R$1.000 e até acima de R$2.000, muitas vezes repartidas entre cartões usados pelos integrantes do grupo. O Ministério Público frisa que, em vários desses casos, os beneficiários já haviam recebido diárias que incluíam alimentação, o que transformaria a despesa no restaurante em uma duplicidade ilícita. A questão todinha é o seguinte, essa Abimo, eles contrataram essa empresa. E aí fizeram um contrato X com essa empresa, que eu não lembro mais o valor, e a empresa deu o cartão de crédito para eles usarem para gastos pessoais.
Tá entendendo? E assim eles fizeram tinham os gastos pessoais, em vez de pagar com o dinheiro dele, porque você ganha o seu salário, você tem que sustentar com o seu salário, não com o cartão de crédito da empresa que você contratou. Essa Na denúncia também constam viagens, né? Viagens, aí ele marcava lá em Portugal, com tudo, aí pegaram o gasto do restaurante do cartão de crédito da empresa. Você está entendendo como é? E está lá no TripAdvisor ele falando que o bacalhau era não sei o que lá, foto, tudo, e a conta paga pela empresa, que ele contratou. A empresa sem ter ninguém. Terra, o nome disso é luxar às custas. Pois é. Enio, vou só fazer um pequeno comentário. Ricardo Valentim é o homem no Rio Grande do Norte que tem mais acesso à informação. Informação é dinheiro. Por quê? Porque através do Laís, que tem uma estrutura, tinha muito dinheiro e tem muita gente trabalhava, não foi só os 500 milhões não foi jogado no ralo, não. Alguma parte foi utilizada. Então ele tem convênio com Justiça Federal, ele tem convênio com Justiça Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, ele tem convênio com o Governo do Estado, ele tem convênio com a Prefeitura de Natal, ele tem convênio com a Assembleia Legislativa, ele tem convênio com a Câmara Municipal, então, com hospitais, todo o sistema hospitalar, eu acho ali, do Giseu do Trigueiro. Então, ele tem informação de tudo que acontece. Se você entrar no hospital, o Laís tem esse banco de dados. Você disse que ele emitiu uma nota? Emitiu. Ele emitiu uma nota? Emitiu a nota. A gente está com essa nota aí, Ellen? É bom ver, mas eu posso passar para você agora. Pra gente. Deixa eu passar aqui. Cadê a nota? De quem passou para mim foi. Já sei. A gente está esperando aqui porque... Mas que é bom, porque a gente está falando do mesmo assunto. A gente e falou é bom a denúncia do Ministério Público, que vai ver aquela nota do Ricardo Valentim, falando em nome, obviamente, do Laís. Do Laís, justamente. Está aí, está até no bloco do BG que eu vi. Está aí, eu sempre começo pela segunda, Enio. Tá. Começo pela segunda página. Em virtude de matéria divulgada pelo Ministério Público Federal sobre a ação criminal e de improbidade administrativa envolvendo o projeto Sífilis Não, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN ressalta ter conhecimento de todas as acusações, já tendo oferecido aos denunciantes todos os documentos comprobatórios sobre os questionamentos realizados. A todo momento, os pesquisadores citados apresentaram seus esclarecimentos com base na legislação vigente, comprovando a legalidade de todas as ações realizadas no decorrer do projeto. Neste momento, os pesquisadores citados estão tranquilos, pois sabem da lisura dos seus atos e estão cientes e confiantes quanto aos processos que estão por vir. Outro ponto relevante... É isso aí. É isso aqui. Outro ponto relevante é o fato de que, em agosto de 2025, o Ministério Público Federal ofereceu um acordo de não persecução penal, ANPP, a pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. A proposta buscava encerrar o processo judicial sob a justificativa de evitar custos advocatícios e sofrimento psicológico dos envolvidos. No entanto... vamos lá. No entanto... terceiro parágrafo aí, da outra foto. Eu não estou vendo. Então leia aí, por favor, Gustavo. No entanto, os acadêmicos rejeitaram a oferta por considerar as acusações totalmente infundadas. Diante da negativa, o procurador deu prosseguimento aos trâmites legais de sua competência. Ao abrir mão da resolução simplificada, o grupo reafirmou sua convicção pela inocência e o desejo de prová-las perante a justiça. Os pesquisadores deverão, inclusive, formalizar uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de autoridade em virtude dos constrangimentos e da exposição a que foram e continuam sendo submetidos. Essa é a nota do Laís. Isso é. E eles têm todo. O processo está só começando. Você viu o negócio de 2017 que a gente botou no ar em 2019. A denúncia foi oferecida em 2026 e está só começando. Eu acho, inclusive, que boa parte dos crimes estão prescritos. Quando você for fazer a tabela da prescrição,
ou dessa época, ou depois da acusação, esses crimes, a grande maioria, eu acho que só o de peculato ficará aí para ser julgado. E vão tentar de todas as formas, aí ele tem todo o direito absoluto de se defender e provar a inocência dele, que afinal de contas, todo mundo é inocente, até que se prova o contrário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele... Olha, só uma coisa antes, essa nota é do Laís, e aí comete-se mais um erro. Quem foi acusado não foi o Laís, foi o Ricardo Valentim, a esposa, e não era a instituição que tinha que dá a nota. Você vê como há uma confusão. Mistura de CPF com CNPJ. Com o CNPJ, nem eles conseguem. E aí fala da matéria do Ministério Público. Fazer essa matéria, distinção. Distinção, porque o dinheiro era misturado, parece, né? Bom, mas vamos aqui.